Bom dia, pessoal. Eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã. Portanto, assista esse vídeo. Curta e compartilha porque vai alcançar mais pessoas. Esse vídeo é o seguinte. Esse vídeo vai valer. Vai te ajudar você. Se você tiver 90 anos. Se você tiver 80. Se você tiver 60. Se você tiver 15. Se você tiver 6 anos. Para todas as idades. A gente vai falar de dois seres. Um nascido por obra perfeita do Espírito Santo, que é Jesus nasceu. Jesus nasceu, ele por intermédio de Jesus, o homem que nasceu da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, ele já nasceu com a unção de Cristo, a unção de Deus, né? Para ser o Cristo. Então Jesus, ele é o Cristo. Cristo significa ungido de Deus. Ungido de Deus. Ele é o Cristo. O Cristo é aquele que morreu por nós. Tem até um ditado aí, pegar ele para Cristo. Para ele ser infeliz no lugar do outro. Então o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, o Cristo, ele sofreu as nossas aflições, morreu em nosso lugar. Mas agora nós vamos falar de um outro ser humano que nasceu por obra normal de um ser humano, por um ato sexual de um ser humano, de um casal. Cristo nasceu no ano primeiro, né? Da nossa era, ele marcou o calendário com o seu nascimento. Então, começando do zero ali, nasceu no ano zero. Quando foi daí uns 2 ou 3 anos, nasceu um outro. Nasceu uma outra criança. Essa criança, ela nasceu e cresceu sendo cuidado pelos seus pais, filho de uma judia. O seu pai não era judeu, mas a sua mãe era judia. E essa criança, ela nasceu desde a sua infância, dedicado nos estudos, dedicado na obediência a pai e mãe. Assim diz a história, né? Isso aí, aqui nós estamos falando aqui de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. E aquela criança foi crescendo, estudando. Naquela época tinha um colégio reconhecimento mundial daquela época, né? O Brasil ainda não tinha sido descoberto. Aí, aquela criança nasceu, cresceu, estudando, dedicado, obediente a pai e mãe. Presta atenção nessa diferença que faz. Você ser obediente, honrar o seu pai e a sua mãe. E ser dedicado aos estudos. Aí aquela criança foi crescendo e se tornou um grande homem. Ele foi formado ali no colégio chamado Gamaliel, era o melhor colégio da época, que tinha, portanto, a palavra assim, ele foi formado, ele estudou ali aos pés de Gamaliel, que era o diretor da universidade. Ele se tornou um oficial. Naquela época, com 25 anos, a pessoa podia se tornar um oficial reconhecido por lei. E ele se tornou um oficial, daquele oficial para o exército romano, o exército do Império Romano naquela época. E aquele homem foi ordenado a perseguir os cristãos. Perseguir os cristãos. Quando chega no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo historiador Lucas, evangelista Lucas, ele chega no capítulo 9 de Atos, tem uma história dele ali. Quando ele já tinha castigado muitos crentes, e mulheres, e homens, e crianças, ele não escolhia idade e nem gênero
sexual. Não tinha diferença. Era mulher, ele pegava, arrastava para a fora, jogava na prisão. Se morresse, para ele estava bom, porque ele estava obedecendo o Império Romano. Por lei, ele tinha que obedecer. Mas no capítulo 9 do livro de Atos, no versículo 5, versículo 4 e 5, ali ele encontrou, onde ele ia com carta na mão para chegar em qualquer lugar como oficial romano, para poder pegar os crentes, matar, castigar, açoitar, decapitar. Naquela época era cortava o pescoço, né? Então, aí aquele homem se deparou com uma luz tão resplandecente que ele não aguentou. Ele caiu no chão. Caiu no chão. Aí, caído no chão, ele escutou uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, com muita coragem, ainda perguntou: Quem és tu? Ele diz assim: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então veja só a diferença. Segura aí a dedicação daquela criança que cresceu, obedecendo pai e mãe, foi obediente à lei do país, porque ele era romano, ele tem que obedecer à lei romana na época, né? Nós somos brasileiros, nós precisamos obedecer às leis brasileiras. Mas tem uma lei mais preciosa ainda, citada na Bíblia, que é: honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? A promessa é essa daí. O primeiro mandamento é: honra teu pai e tua mãe. E depois a promessa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a face da terra. Mandamento com promessa. Então, é o seguinte: se você quiser ser um crente e receber a vida eterna dada de graça por Jesus Cristo, é você crer nele para a salvação e confessar ele como único, exclusivo e suficiente Salvador. Único, exclusivo. Mas aí beleza, se você quiser crer para a salvação, você vai ter a salvação eterna, vai receber como bênção a salvação eterna. Você vai ter o livramento da eternidade sem Cristo. Mas se você quiser ser abençoado aqui na terra, você precisa honrar seu pai e sua mãe. Honrar as autoridades constituídas no país. Obedecer à lei do país. Dedicar aos estudos. Tratar o seu professor bem, com respeito, porque dentro da sala de aula ele é o seu líder. Trate ele com respeito, com carinho. É assim que é o procedimento da pessoa que quer, do jovem, da criança que quer ter progresso na vida. Aí, aquele homem chamado Saulo, em alguns casos Saulo de Tarso, que a partir desse encontro que ele teve ali com a luz, que é Cristo, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Daquela hora para frente, que o Saulo de Tarso, o perseguidor dos crentes, encontrou com a luz do mundo, essa luz transformou sua vida. E sabe o que aconteceu? Esse homem tinha tanta coragem de pregar o evangelho dali para frente, que ele não temia. Ele não tinha medo de falar para os reis. Ele não tinha medo de falar para os imperadores. Ele não tinha medo de falar para os soldados, para os capitães. Ele não tinha medo de falar em lugar nenhum. E ele fez a diferença. Ele começou fazendo a diferença desde criança, obedecendo seus pais, sua mãe, depois obedecendo a lei do país e agora obedecendo a voz do seu chamado
que foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, fora dos judeus. Nós somos todo aquele que se diz cristãos, nós fazemos parte do cristianismo. Nós somos judaicos cristãos, porque Jesus era judeu, ungido de Deus para ser o Cristo, o Salvador, o meu Salvador, o teu Salvador também. Agora, dedique sua vida, faça a diferença. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele teve aproximadamente no seu ministério cristão de pregação do evangelho, seu ministério missionário, ele teve 34 anos de ministério. Porque quando ele encontrou ali com a luz do mundo, que ele caiu por terra, ele tinha 28 anos. Ele morreu com 62, aproximadamente, né? Então, quero só ler para a gente não falar errado. Ó. É o capítulo 9. No versículo 3 e no versículo 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Ó. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus respondeu para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E tremendo, o versículo 6 ainda, tremendo, tonto, disse: Senhor, que queres que faça? O Senhor respondeu: Levanta-te, entra na cidade, ali será dito o que deves fazer. Então, ele levantou, né? E aquela voz falou para ele ainda, ó, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões é aquele ferrão, aquele lá na roça é tratado de garruchão, que a pessoa usava para ferroar o boi. Então, recalcitrar é dar coice contra aquele ferrão. Ó, não adianta você dar coice contra esse ferrão, que você vai furar os pés todos e você vai se machucar. Porque eu sou muito mais forte do que você. Isso é o significado dessa palavra que Jesus estava dirigindo para eles. Ó, não adianta você fugir, porque você tem uma obra para fazer. Então, presta atenção. Dedica a sua vida naquilo que você está buscando. Dedica a sua vida no seu profissionalismo. Dedique a sua vida nos seus estudos. Forma e aprende a, principalmente, respeitar as nossas leis. Honrar seu pai e sua mãe. O apóstolo Paulo, esse Saulo aqui, que depois foi chamado de apóstolo Paulo, antes era Saulo de Tarso, temido. Todo mundo tinha medo. Agora o apóstolo Paulo, sabe quem tinha medo dele? É o Satanás. Porque no lugar que ele chegava, ele fazia diferença. Pessoas eram restauradas, pessoas eram arrancadas da escravidão. Que Deus te abençoe, que você possa fazer a diferença aí aonde você está, seja na universidade, seja no batalhão da polícia, seja no trabalho,
na construção civil, aonde você estiver, que você faça a diferença. Louvado seja Deus. Deus te abençoa. Tchau.